Bom dia, senhoras e senhores. Favor tomarem seus assentos e colocarem os celulares em modo silencioso. Daremos início ao FITS Mineração 2025, Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade. Registramos nosso agradecimento ao apoio do Sebrae Rio, ao patrocínio do CREA-RJ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e da Minere Engenharia. Agradecemos também a todos os nossos apoios institucionais. Para a abertura do fórum, convidamos a diretora executiva do FITS, Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade, Lúcia Martins. A presidente da AFEM, Associação Fluminense de Engenheiros de Minas, Bruna Rocha. O presidente do CREA-RJ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Miguel Fernandes. O superintendente da ANM, Agência Nacional de Mineração do Rio de Janeiro, Eduardo Freitas. Com a palavra, a senhora Lúcia Martins. Os participantes da abertura, senhoras e senhores, é com grande satisfação que, em nome do FITS, Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade, dou as boas-vindas a todos os presentes para a nossa 17ª edição, o FITS Mineração 2025, que realizamos em parceria com a AFEM. Obrigada, Bruna, mais uma vez. Ratifico também nosso agradecimento ao Sebrae Rio. A parceria com esta casa se estende desde 2018 e esta é a segunda vez que o FITS é realizado aqui. Em 2023, realizamos o FITS Energia, que abordou todas as matrizes energéticas, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Brasil. Foi uma edição muito importante, muito marcante na trajetória do Fórum. Nesta oportunidade, também agradeço, em nome do FITS, aos patrocinadores desta edição. Obrigada, Miguel, pelo patrocínio do CREA e também ao patrocínio da Minere Engenharia. O FITS foi concebido como um espaço de diálogo, de avaliação de cenários e de construção de rumos para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Nesta edição, voltada à mineração, abordaremos seu contexto no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, a sua importância na transição energética, a transformação nacional e as tendências globais do setor. Os debates que serão desenvolvidos aqui ao longo do dia são estruturados em consonância aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nesta edição, destacamos o ODS 6, Água Potável e Saneamento, o 7, Energias Renováveis e Acessíveis, o 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o 13, Ação contra a Mudança Global do Clima e o 17, Parcerias e Meios de Implementação. O Fórum, como disse ao nome, é um ambiente de fomento à inovação e à tecnologia, visando ao desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Ao longo do dia de hoje, vamos abordar o Brasil como potência em minerais críticos, caminhos para o protagonismo global da nossa nação, estratégias e desafios para a cadeia nacional de minerais críticos e estratégicos, o papel da engenharia de Minas, a integração das engenharias e o potencial energético do Rio de Janeiro e sua conexão com os minerais críticos e estratégicos. Aproveito também para fazer um agradecimento especial a todas as instituições e organizações que acreditam no Fórum e nos brindam com seu apoio institucional. Esta abertura é um exemplo disso, contando aqui com a AFEM, com a ANM e com o CREA. Também gostaria de manifestar nossa gratidão a todos os palestrantes desta edição que contribuíram, e vão contribuir ainda mais para o enriquecimento do Fórum. Encerrando, meu muito obrigada a cada um de vocês pela presença. Um excelente fórum a todos. Obrigado, senhora Lúcia Martins.
Convidamos a fazer uso da palavra a senhora Bruna Rocha. Bom dia, pessoal. Bom, não vou me delongar muito, porque a Lúcia já falou todo o tema que nós vamos abordar aqui hoje ao longo do dia, mas, assim, queria agradecer imensamente todo mundo que veio, está aqui participando. É muito bom ver rostos familiares, né? Muitos dos nossos associados, outras pessoas entusiastas do setor que têm interesse no assunto e estão aqui hoje participando. Esse ano foi um ano muito intenso para a FEM, né, de a gente retomar a associação com força, nos reorganizarmos, voltarmos a ter representatividade no CREA, fazer contato com os órgãos, né, Agência Nacional de Mineração, DRM, enfim. Então, acho que o evento aqui agora é fruto de todo esse trabalho intenso que a gente teve ao longo desse ano, né? Então, assim, eu quero agradecer a cada um, o apoio de todos, o presidente Miguel, que deu todo o suporte para a associação, para que viabilizasse que fosse possível a realização do evento, o CREA, né? Quero agradecer a Baltar, que é da ABREM, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros de Mineração, que está aqui presente, o pessoal que veio de fora, Margarida veio de Belo Horizonte. A gente tem pessoas aqui de todos os cantos do estado, gente que saiu de casa de madrugada para conseguir estar aqui hoje. Então, eu acho que a gente volta a ter protagonismo da engenharia de Minas aqui no estado, e é muito importante, né? A gente precisava dessa visibilidade, e é o que eu falo sempre, quem não é visto não é lembrado. Então, acho que hoje é um marco muito importante para a mineração do estado do Rio de Janeiro, e tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos outros eventos que a gente vai estar fazendo com a participação de todo mundo. Quero agradecer a cada um. Muito obrigada. Obrigado, senhora Bruna Rocha. Com a palavra, o senhor Miguel Fernandes. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, primeiro, saudar aqui a nossa mesa que tem equidade de participação feminina e masculina. Isso num evento de engenharia é sempre louvável e saudável, e é um direcionamento da nossa profissão que vem evoluindo, quebrando paradigmas passados, que a engenharia era muito machista, e tenho certeza que a engenharia de Minas também, né? Então, parabéns, Lúcia, Bruna, a FEM, por estar realizando esse evento inédito, né? Saudar também aqui o nosso representante da agência reguladora, Eduardo, saudar todos os colegas aqui presentes hoje, que vêm nessa manhã, nesse dia, discutir a relevância do nosso setor, fazer aqui uma saudação especial ao meu amigo, presidente do CREA Paraíba, Renan, que é engenheiro de Minas, é o único presidente de CREA engenheiro de Minas, então vocês têm um representante da categoria, da modalidade, junto aos presidentes de CREA, e fez questão de abrir um espaço na agenda dele para vir ao evento, e coincidentemente, né, no mesmo período em que ele, que é Fluminense Roxo, vai disputar a semifinal com o Vasco, né? Então, vocês escolheram a data perfeita para ele poder ter uma desculpa para vir assistir o jogo, né? Saudar também aqui os colegas da Câmara Brasil Angola, que estão aqui presentes. A Angola, que tem uma engenharia de Minas muito forte, tem uma participação também brasileira, que a gente pode aprofundar cada vez mais essa relação. Contem também com nós aqui do CREA, nessa construção. Todos os presentes aqui sabem dos desafios que relacionam a extração mineral, a engenharia de Minas dentro de um processo. É uma atividade de risco, uma atividade necessária, uma atividade que é um insumo básico para o desenvolvimento de diversos setores industriais. A gente tem, nos últimos anos, infelizmente, no Brasil, situações que levaram a tragédias, né, muito preocupantes da ótica social, econômica, ambiental, envolvendo grandes empresas do nosso país, e que precisa, a única forma de você combater esse tipo de situação não é paralisando a atividade, porque senão você teria que paralisar o mundo.
trazendo cada vez mais engenharia. Por isso, tão importante eventos como esse, Bruna, porque traz a lucidez da discussão, a relevância de ter profissionais competentes, bem remunerados, que tenham ali a dedicação à discussão das questões, em primeiro lugar, da segurança, mas também da eficiência, porque se não for eficiente, não se viabiliza economicamente. Não é possível fazer nenhuma atividade, seja de exploração, seja de construção, seja de todas as partes necessárias para a sociedade, sem engenharia. Sem a engenharia, inclusive, se for realizado, aí sim representa um grave risco para a sociedade, para o meio ambiente. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer a profissão regulamentada, devidamente qualificada, e é por isso que o CREA tem que estar aqui presente, e por isso que o CREA está aqui presente, né? Historicamente, o CREA não tinha o hábito o CREA do Rio de Janeiro, de patrocinar os eventos de engenharia que aconteciam aqui no Estado. Eu, quando candidato, criticava isso, e agora, como presidente, a gente tem mudado essa diretriz. Da natureza que um primeiro evento está acontecendo de um setor nichado, inicia, às vezes, ali um pouco menor, mas se não fosse o CREA para poder ajudar também a viabilizar, né, Bruna? Não iniciaria. E é o primeiro, que vem o segundo, que vem o terceiro. Então, a gente está aqui com essa diretriz. O importante é que a gente consiga fazer a engenharia retornar ao cenário de destaque que ela pertence e que, nos últimos anos, infelizmente, tem sido muito atacada nacionalmente, e isso tem um impacto terrível para a evolução econômica do nosso país, do nosso Estado, também para a defesa ambiental, para o conforto e melhoria das qualidades sociais. Então, a gente precisa estar conjuntamente, o Conselho tem estrutura para isso, apoiando os eventos que trazem fortalecimento do setor de engenharia. O que eu queria trazer aqui como última informação é que, nesse momento, o CREA passa por uma transformação digital profunda. Há mais de 15 anos que o CREA não atualizava o seu sistema digital. Se vocês pararem para pensar, há 15 anos atrás, vocês que estão a maior parte aí segurando um smartphone, não existia smartphone. Era uma tecnologia não presente ainda. Tanto é que, se você for buscar fotos dos anos 2000, você vai ter dificuldade de achar, porque não tinha gente gravando assim com essa facilidade como tem hoje. E a tecnologia digital do CREA era dessa época, pré-smartphone. É quase que um mundo que a gente não conhece hoje em dia mais. E o que eu quero dizer com isso? Que toda a transformação desse tamanho, desse vulto, tem as suas dificuldades, teve as suas dificuldades na primeira semana, principalmente, mas agora começa a evoluir numa nova diretriz. E qual é essa nova diretriz que a gente quer trazer? Que é um instrumento de grande relevância, inclusive para os colegas profissionais da parte de engenharia de Minas, que é o modelo da nova anotação de responsabilidade técnica que o CREA está montando. Montou e está apresentando. A gente já tem mais de 13 mil RTs emitidas, desde que o sistema virou, e essas RTs, elas trazem algumas questões de vantagens, como assinatura digital, como pagamento instantâneo em Pix, fazer a certidão automática em virtude desse processo da assinatura digital, mas o principal é para traçar cenário do mercado, como ele se comporta no Rio de Janeiro. São 360 mil RTs preenchidas ano. Não existe base de dados no Estado do Rio que tenha mais informação sobre como se comporta o setor das engenharias e da agronomia, das geociências no Estado do que as RTs do CREA. E nunca foram trabalhadas como dados com uma informação de qualidade, seja para fiscalização, seja para os órgãos públicos tomadores de decisão, seja para o próprio mercado atuar. Sempre foi utilizado só como uma taxa a ser arrecadada pelo Conselho. A gente está invertendo esse cenário. Então, hoje, a gente tem um processo de georreferenciamento. É a única RT do Brasil que georreferencia por lat-long. Né? Eu queria até que fosse por UTM, mas a gente ficou no lat-long, porque por causa dos API lá ainda digital. Mas eu ainda sento lá com eles e resolvo isso mais para frente. Mas multilocais, então, se você tiver vários pontos onde você está fazendo o mesmo serviço, você consegue marcar, consegue fazer envoltória,
Você tem toda a matriz TOS, com mais de 700 tipos de serviços, parametrizando o tipo de atividade que está sendo realizada. E por que isso é tão importante? Porque eu começo a montar inteligência em cima das informações preenchidas pelos profissionais e pelas empresas. Eu consigo saber, se a gente firmar um termo de cooperação, eu tenho certeza que a ANM vai topar, cruzar os dados da ANM com os das RTs do CREA e identificar se existe, por exemplo, algum tipo de atuação na área de exploração de minas ilegal, sem profissional devidamente registrado e habilitado. É claro que tem um controle da emissão da RT, mas isso se faz quase que hoje fisicamente, manualmente, né, por amostragem. A gente passa a fazer isso digitalmente, inclusive identificando todas as jazidas existentes, possibilitando trazer também ali a oportunidade daquilo que ainda não está explorado. Quer dizer, passa a ser uma informação de inteligência de mercado. E é esse o nosso objetivo, é o que eu prometi quando era candidato, e a gente está entregando agora virando. Eu não sou desenvolvedor, né, de tecnologia, então, às vezes, eu quase quero esganar quem está fazendo, porque é impressionante a dificuldade do TI em conseguir cumprir aquilo que se compactua, mas, sobre mesmo as adversidades, a gente está avançando, está entregando e vai conseguir trazer para a fiscalização do Conselho uma atividade profunda em cima dessa plataforma, para os tomadores de decisão, gestores, homens públicos, informações de qualidade, assim como, por exemplo, o sistema S faz, muitas vezes, né, mas sem a fonte de dados que, por exemplo, a gente tem, e, principalmente, para os profissionais, a oportunidade de entender como é que seu mercado se comporta e como ele pode, inclusive, se ajustar para tendo mais chances de eficiência e produtividade. Então, muito obrigado, gente. Parabéns à FEM, que bom que está de volta ao plenário do CREA, Engenharia de Minas representada novamente, necessário, e conte conosco na nossa gestão sempre que precisar para fortalecer cada vez mais a entidade. Obrigado. Obrigado, senhor Miguel Fernandes. Com a palavra, o senhor Eduardo Freitas. Bom dia a todos e a todas. Minha palavra é mais de agradecimento, agradecer a Bruna, agradecer a todos aí a aproximação com a ANM. A mineração aqui vou falar do Rio, vou falar a mineração em si, ela não tem como se desenvolver sem um profissional engenheiro de minas. Então, o geólogo também, né? Tem geólogos aqui, não vou falar mal de geólogo, apesar de ter uma uma história aí desses profissionais. Eles são essenciais para a vida da mineração e essenciais para a ANM. A ANM é conhecida como a casa do minerador, mas também é a casa do engenheiro de minas. Então, nós ficamos muito satisfeitos quando vemos essa organização do setor, essa organização dos profissionais, que só quem ganha é o setor. E, para demonstrar a importância desse profissional para a Agência Nacional de Mineração, nós tivemos um concurso agora recente, onde a maior parte das vagas foi para o engenheiro de minas. É um profissional extremamente demandado pelo setor, pelos órgãos públicos. E aqui no Rio de Janeiro eu posso falar, só tivemos 2 vagas, e as 2 vagas foram para engenheiro de minas. Engenheiros, né? Tivemos aqui o ingresso da Ana Clara e o Renan, que estão aqui. São de outros estados, vieram para o Rio, mas é a prova da essencialidade desse profissional à atividade de mineração. Então, parabenizar mais uma vez a iniciativa e contem com a ANM, que a gente conta com vocês, com o CREPS, a parceria é indispensável, essa sugestão de cruzamento de informação. Hoje em dia, tudo que a ANM quer é cruzar informação, seja com o CREA, seja com a Receita Federal, seja com qual órgão for, porque o órgão, o setor público que não trata com informações, com cruzamento de informação, que só depende de ir da campo, não tem como funcionar. E os dados estão na base, seja do órgão municipal, estadual, federal, então é só cruzar informações. Então, é isso que a gente quer e vem muito boa hora. Então, é isso, desejo a todos um bom evento e contem com a ANM, tá bom? Bom dia.